Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Jair e esse vídeo aqui eu vou falar dos 4 principais acessórios que eu utilizo no meu telescópio, excluindo, claro, a montagem, o telescópio em si, o OTA, né, o tubo óptico, e também oculares ou câmeras. Ficou interessado para saber quais são esses 4 itens? Assista ao vídeo após a vinheta. Bom, esse vídeo, a ideia dele surgiu depois de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa que também adora esse hobby. E a gente comentou justamente, primeiro, né, que o hobby é muito caro. E aí, provavelmente você que está assistindo o canal está dentro desse hobby, sabe também que ele é muito caro. Mas principalmente de acessórios que a gente muitas vezes compra e ou a gente acaba deixando ele parado, ou às vezes a gente compra no impulso ali e não usa ele tanto, né? E aqui, então, eu falei assim, deixa quais são os principais acessórios que eu tenho, né, que eu utilizo, exceto a montagem e o telescópio em si. Claro que esses daí eles sempre estão ali ligados. E eu vou também tirar a ocular e a câmera, porque ou eu estou fazendo observação visual com as oculares, ou eu estou fazendo astrofotografia com a câmera, que no meu caso é quase que 90, 95% do tempo, tá? Então vou tirar da lista esses 3 itens, ou 4 itens, né? E aí eu vou falar sobre os outros 4 acessórios que eu mais utilizo. E aí, aqui eu não vou fazer uma classificação por quem é mais importante ou não. A classificação é dos que eu, Jair, mais utilizo no dia a dia, tá? E o quarto da lista, né? Então vamos começar o que da lista de uma forma ali crescente. Então vai ser do que eu menos utilizo até para o que eu mais utilizo, né? O que eu menos utilizo, na verdade, eu vou trazer dois itens ao mesmo tempo. Que é o quê? O focalizador não. O colimador a laser e também a máscara Bat9. Por que esses dois estão juntos? Eu utilizo eles basicamente quando eu vou utilizar o meu telescópio refletor, o Skywatcher 130-650. Quem acompanha o canal sabe que eu recentemente comprei um novo telescópio, um refrator, até deixar uma fotinho dele aí, um da SV Bone, e ele vai acabar sendo ali meu telescópio primário para fazer astrofotografia. Porém, o Skywatcher eu estou mantendo ele, tá? Por 2 motivos. Para voltar a fazer observação visual, que ele é muito, muito bom para isso também, e para fotografias ali, mais fotografias planetárias, né? Lua e planetas. Então, como eu vou utilizar ele bem menos do que o meu o, refrator, desculpa. Então, esses dois caras ele fica na lista final. Lembrando que quando eu for utilizar um, eu vou acabar utilizando o outro, né? Então, esse daqui eu vou para fazer a colimação e junto eu vou utilizar aqui a máscara Bat9 para fazer o foco perfeito. Inclusive, vídeo aqui no canal sobre como conseguir o foco perfeito com a máscara Bat9. Legal. Vamos então para o terceiro item da lista. O terceiro item da lista, ele está aqui atrás de mim. Deixa eu ver. Está aqui. Tá vendo? Que é o quê? É a capa do telescópio. Ali atrás está o meu telescópio com a capa, tá? Vou até levantar e mostrar para vocês. Por que essa capa, tá? Porque ele é bem importante. Então tem a capa aqui. É uma capa térmica, né? Ou pelo menos diz que é térmica, e também ela é anti-chuva, etc. E o porquê eu utilizo ela? Bom, primeiro que eu utilizo para quando o telescópio aqui, ele está, por exemplo, aqui está na cobertura, ao invés de eu ter que tirar todos os itens e guardar, eu simplesmente vou lá e tampo ele com a capa. Para questão de poeira, etc. Mas ele é bastante interessante quando eu vejo, por exemplo, na previsão do tempo, que eu vou ter vários dias com tempos bons. E sem chuva, claro, né? Aí o que eu faço? Eu vou, monto todo o telescópio, né? Aonde eu tenho que montar, que é aqui no quintal de casa, ali do outro lado. Faço todo o alinhamento, tudo, etc.
E depois, quando eu termino a sessão de astrofotografia, eu simplesmente venho e tampo o telescópio, né? Eu cubro ele. Por quê? Porque aí chegando no próximo dia, eu não preciso fazer todo o alinhamento, balanceamento, etc. É simplesmente eu tiro a capa e já consigo começar a utilizar, tá? Isso daí só tem algumas informações importantes. Essa capa não é. Existe uma capa, ali, acho que chama 365, que eles falam que aguenta 365 dias do ano, mantém a temperatura, blá blá blá, mas é uma capa extremamente cara. Não, essa é uma capa mais simples. Então, no verão, né, por mais que ele fala que é térmica, eu já olhei por dentro, ele realmente segura muita temperatura. Então, no verão, eu desligo todo o equipamento, mas eu acabo tirando toda a parte eletrônica. No inverno, que a gente vai entrar agora, eu posso deixar do jeito que estava ali. Eu deixo com a câmera, deixo com o próprio on-step ali sem problema algum, porque ele não vai ter uma temperatura muito grande. Então, esse é o terceiro item que eu mais utilizo ali, tanto quanto quando eu vou fazer várias sessões de astrofotografia, ou também quando eu tiro o telescópio e guardo e deixo no cantinho. Claro, tá montado porque o tempo tá realmente tá bom. Pegou uns 2, 3 dias nublado, mas hoje, por exemplo, vai abrir, então tá pronto. Quando tá aquela época de muita chuva, você pega dezembro e janeiro tem muita chuva, aí eu desmonto o telescópio inteiro, aí eu guardo na caixa as câmeras, etc, tá? Então, terceiro item. O segundo item, esse foi o item de todos o mais baratinho que eu comprei, tirando a máscara Bat9, que é o que? É a lanterna, tá? Essa lanterna aqui, ela tem algumas... É... Ih, ela tá sem... Ó, eu uso ela tanto que ela tá até sem a bateria, tá? Ela carrega via USB. Então ela tem várias luzes, a luz branca fica piscando, mas o principal é justamente a luz vermelha. Eu vou lá, coloco aqui na cabeça e ela é muito boa para justamente quando eu estiver manipulando ali o telescópio com uma luz enxergando, principalmente para não pisar em cabo, tropeçar, qualquer coisa do tipo, né? Principalmente quando eu estou fazendo ali o alinhamento polar, que eu tenho o Nina, né, rodando ali o plugin do Tripolar Alignment, e aí eu tenho que ficar fazendo os ajustes finos. Existe um perigo real ali de eu tocar, bater em alguma coisa com tropeçar, enfim. E no meu caso ainda, eu deixo o meu quintal, ele não é um quintal muito grande, e aí eu tenho uma piscina, e o telescópio fica do lado da piscina. Já pensou se cair na piscina e aí eu vou chorar por muito tempo, tá? Então esse é o item aí em segundo. Quase toda é, sessão de astrofotografia eu estou utilizando ele, principalmente essas sessões que eu tenho que fazer o balanceamento ali, o alinhamento polar. Tá? E por último, o item que eu mais utilizo quase que 100% das vezes para astrofotografia. Para o visual eu não utilizo, mas para a astrofotografia eu utilizo. E como mais de 90% das vezes que eu monto o telescópio é para astrofotografia, consequentemente esse cara aqui eu uso bastante. Tá? Que é o que? É o filtro da SV-Bone, o SV220, que é um filtro Dual Narrowband. Vídeo aqui também que tem review desse cara. Um filtro muito bacana. Não é barato, mas eu até falo no vídeo, eu peguei num preço bem bacana. E como o meu foco são fotografias muito mais de nebulosas, até tanto que o setup que eu comprei ali, que eu montei, é muito mais focadas em nebulosas do que, por exemplo, em galáxias ou aglomerados, etc. Então, quase que 100% das vezes que eu monto o telescópio para astrofotografia, eu utilizo esse filtro, tá? Então, realmente, ele é muito, muito bacana, tá certo? Então, assim, só curiosidades de tudo aqui que eu mostrei. Esse daqui certamente é o mais caro e a máscara Bat9 é a mais baratinha. Inclusive, isso daqui eu tenho uma outra, não está aqui para mostrar para vocês, mas eu montei uma para esse telescópio. Aí eu fiz com papelão mesmo, imprimi um papel, coloquei no papelão e cortei com uma tesoura, ficou show de bola. Depois, se alguém tiver curiosidade, depois eu até posso mandar uma foto. Ficou muito bom. É, Mas é isso. Isso a gente foi comprando ao longo do tempo ali. Sempre que tinha uma oportunidade ou algum negócio bom, como por exemplo esse filtro, eu acabei comprando. Tá certo, pessoal? Aqui mais um vídeo de curiosidade.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Qualquer dúvida e comentário é só deixar abaixo aqui no vídeo. E, como eu falo sempre, Clear Skies.